Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Hoje é um dia de grande alegria, porque é um dia em que nós celebramos a glória do Senhor em Cristo Jesus, que se manifestou a nós na cruz do Calvário, na ressurreição, a vida eterna que recebemos gratuitamente do Senhor. Todavia, em Mateus, capítulo 5, hoje, versículo 4, nas bem-aventuranças, nós encontramos o Senhor Jesus falando às multidões e dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bom, como é que uma pessoa que chora pode ser considerada bem-aventurada? Na Escritura, o choro vem por várias razões. Uma delas, de fato, que é comum no Antigo Testamento, por causa da morte de alguém. Os textos nos dizem que quando Sara morreu, Abraão chorou. Quando Jacó morreu, também multidões lá no Egito, uma caravana grande, choraram o luto de Jacó. E assim pessoas choraram, muitas vezes por causa realmente da morte. Todavia, é interessante que em Neemias, capítulo 1, ele nos fala de um choro por outro motivo, que de fato nos leva a refletir aquilo que Jesus está nos dizendo, que bem-aventurados são os que choram. Em Neemias, capítulo 1, quando Neemias ele está em outra cidade, na cidadela de Suzã, ou seja, não em Jerusalém, e diz que veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá, ele aproveitou para perguntar como é que estava a cidade de Jerusalém, já que eles foi deportado para a cidadela de Suzã. E eles dizem assim: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A notícia foi muito dolorosa. Ele disse que o povo do Senhor, o povo de Neemias, estava em grande ruína e miséria. E diante dessa notícia, diz o texto: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias está chorando por causa da miséria de seu povo. É claro que quando pessoas choraram a morte de alguém, estavam chorando também o que o pecado trouxe como consequências. A miséria em que o pecado trouxe para a criação de Deus. Ele chora, ele clama, ele ora, porque o povo do Senhor foi acometido de grande desgraça por causa do pecado. Por causa do pecado. Esses que choram, esses que clamam, esses que estão buscando no Senhor o consolo por causa da realidade. Observe que a realidade o pecado trouxe coisas muito ruins para o mundo, para a criação. E alguns, diante de tudo isso, choram, se angustiam, se entristecem por causa disso que acontece, por causa do mal que veio ao mundo. Jesus diz: serão consolados. E isso vai nos lembrar um outro texto, que é o texto de Isaías, que nós já lemos anteriormente, um outro dia, 61, quando ele nos refere, nos fala sobre Cristo Jesus, é um texto messiânico, que no poder do Espírito realizaria a obra que Jesus está, inclusive, ali em Mateus, realizando. E ele que diz no versículo 1 que o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, Jesus, pelo poder do Espírito realizando o ministério, também nos diz que no seu papel, sua obra é apregoar o ano aceitável do Senhor e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Percebe que a referência à bem-aventurança dos que choram nos leva, nos lembra
nos conduz ao propósito do Messias, que era trazer vida e vida em abundância para o seu povo, porque o pecado havia destruído. O pecado trouxe coisas ruins, o pecado trouxe miséria. Em Isaías 66, o profeta ainda diz: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai por ela, todos os que por ela pranteaste. Como Neemias, vocês que choraram a miséria do povo do Senhor, o pecado, tudo que o pecado trouxe como implicações, agora se alegre, o Consolador chegou. Não é por acaso que Jesus diz que ele é o Consolador e que o Espírito seria o outro Consolador. Quando Jesus está entre o povo, ele está consolando. Ele está exatamente fazendo o que Isaías 61 nos falou, trazendo alegria, alegria e alegria para aqueles que choravam, choravam e choravam, para aqueles que viviam a tristeza e a miséria de seus dias. O Senhor Jesus está cumprindo aquela palavra. Jesus é o Consolador. Ele está trazendo coisas boas para uma sociedade, uma geração que estava vendo o pecado no seu meio e as implicações dele. Então, felizes são os que não estavam se sentindo bem diante do pecado, diante do mal, diante de tudo o que acontecia decorrente da queda do homem. Aqueles que olhavam para o povo de Deus e viam o seu sofrimento por causa do pecado e todas as suas implicações em seu meio. Jesus é o Consolador. E aquele que depois ele foi enviado por ele, o outro Consolador, como o Senhor Jesus mesmo diz. Por isso, bem-aventurados são os que choram. Em Lucas capítulo 6, um texto que é paralelo, porque também nos fala da bem-aventurança, nos ajuda até a enriquecer o entendimento desse texto. Em Lucas 6:21 diz assim: Jesus está falando para aquela multidão sobre as bem-aventuranças. Então, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vimos isso ontem. Os pobres de espírito. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Só que, mais adiante, ele troca a ideia e fala daqueles que não são bem-aventurados. Ele diz: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Então, o texto de Lucas nos ajuda a ver por que Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles estão vivendo as consequências da queda deste mundo. E isso traz a eles dor e sofrimento. Trouxe dor e sofrimento para Neemias, porque viu a miséria de seu povo. E ele não se alegrou, ou nem mesmo desprezou o sofrimento. Ele chorou por ver o que o pecado trouxe como implicação para Jerusalém. Bem-aventurados os que choram, porque eles estão numa sociedade caída. E isso incomoda. Isso faz com que eles sintam o lamento dentro deles, porque não só eles sofrem as implicações, mas veem as implicações. Todavia, aqueles que vivem no mesmo mundo e simplesmente não se incomodam com ver tudo que o pecado trouxe de implicações e a presença do próprio pecado, que é algo desagradável, portanto, ao Senhor. E esses que hoje vivem como se isso não incomodasse, esses sim irão chorar e lamentar diante do Senhor. Porque são os que choram, que recebem o consolo daquele que veio para trazer a boa nova da salvação. Mais à frente, Tiago também nos fala sobre como a igreja deveria se comportar. Ela nos diz o seguinte, Tiago capítulo 4, e ele diz: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Percebe que Tiago, então, coroa toda a ideia que a Escritura está nos dando sobre o porquê bem-aventurados que choram, nos mostrando a própria igreja, que aqueles que choram são os que estão atentos à realidade de que o mundo jaz no maligno e o mundo sofre os danos do pecado. E então, atentos a isso, eles veem em si mesmo a miséria por causa do pecado. E então eles choram. Por isso ele diz, afligi-vos, lamentai, chorai. Aí, versículo anterior, limpai o coração. Ou seja, vejam aquilo que o pecado trouxe para o mundo e as suas implicações e chorem isso, lamentem isso, se angustiem por isso, que vocês não sejam indiferentes à realidade do pecado, nem muito menos concordantes com a realidade do pecado. Chorem esse mal, porque aí sim, aqueles que choram e se humilham na presença do Senhor, buscando socorro, conforto, consolo, irão se alegrar, como nós vimos em Isaías 61. Porque o Consolador, o Senhor Jesus, o outro Consolador, o Espírito de Deus, vieram para trazer alegria para aqueles que esperam por Ele. O consolo está no fato de que o Senhor, Ele provê de salvação para aqueles que estão clamando por ela, para aqueles que esperam por ela. Por isso que o Senhor Jesus veio para consolar todos os que choram e pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que vivam para a glória do Senhor. Então, se hoje você chora, há um consolo, porque o Senhor é aquele que veio trazer grande salvação, é aquele que graciosamente veio nos dar a alegria da nova vida e da esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então lance a sua vida sobre Ele. Coloque totalmente. Chorar é buscando a graça, buscando a misericórdia do Senhor. É um caminho, um meio, é um percurso para que nós recebamos de Deus a graça da alegria. Porque não estamos satisfeitos com esse mundo. Você está satisfeito com esse mundo? Não estamos satisfeitos com esse mundo. Não estamos satisfeitos com a injustiça, com a maldade, com a crueldade, com a inveja, com todo tipo de pecado no mundo. Não estamos satisfeitos. Estamos tristes com isso. Mas recebemos o consolo do Senhor, o consolo da presença de Cristo, que veio trazer consolo para aqueles que buscam no Senhor este consolo, que buscam no Senhor a alegria da salvação. E nós vemos que lá em Filipenses, Paulo nos fala deste consolo presente e real mesmo. Em Filipenses, capítulo de número 4, também versículo 4, o apóstolo Paulo, que está preso, que não está numa situação boa, passando por um momento difícil, e ele que várias vezes sofreu, diz para a igreja, animando-a no consolo do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele encontrou em Cristo uma alegria em circunstâncias que não proporcionam nenhuma satisfação. O consolo do Senhor é real. O consolo para aqueles que choram este mundo, que choram a maldade, que choram a realidade de que o pecado está presente. O consolo para aqueles que não estão satisfeitos com este mundo e que estão esperando nas promessas do Senhor a restauração da criação. Estão esperando a vida eterna, onde não haverá mais o pecado, não haverá mais o mal. O consolo é real e nós podemos já desfrutar dele aqui, porque o Senhor já dispõe para nós
da alegria da salvação, proporcionada pelo Espírito Santo. E por isso é chamado em Gálatas 5:22 de fruto do Espírito, a alegria. A alegria na esperança, a alegria nas promessas, a alegria na presença real do Senhor em nossas vidas, trazendo alegria ao nosso coração. E por isso hoje podemos adorar a Deus com alegria, nesse dia em que Deus nos chama para adorá-lo juntos como igreja. Então, você que olhou para o mundo e chorou a sua miséria, olhou para a sua vida e viu o pecado e lamentou, agora, em Cristo, se alegre, porque no Senhor há a alegria da salvação. No Senhor há esperança. Então, enquanto você se entristece por ver a realidade do pecado no mundo, também se alegre por ver que a salvação já está presente. Ela é real. Se alegre nela, para que você louve a Deus todos os dias por ter trazido seu Filho para consolar todos os que choram. E não nos deixou, antes enviou seu Espírito para que nós tenhamos o consolo permanente em nossas vidas. E sempre que chorarmos a realidade do pecado no mundo, o pecado que ainda não foi tirado de nós, nós encontraremos no Espírito do Senhor, que fala pela palavra do Senhor, o consolo, a alegria, porque Ele nos comunica a graciosa e eterna salvação. Então, alegrai-vos no Consolador de nossas almas. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Nos alegramos em Ti. Choramos o pecado, mas nos alegramos em Ti. Lamentamos o mundo caído, mas nos alegramos em Ti. Porque a esperança do Senhor é real, é verdadeira. E nós já podemos desfrutar de seus benefícios em Cristo Jesus no tempo presente, podendo ter a alegria da salvação em nosso coração, pela obra que realizastes em nós. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão, e Teu nome seja louvado pelo Teu povo neste dia em que o Senhor é adorado pela igreja com um culto ao Senhor. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.